Após um acidente de carro, Carolina Hernandes batalhava para cuidar de seu marido cadeirante. No entanto, 5 anos depois, ao voltar mais cedo do trabalho, Carolina ficou chocada ao encontrar seu marido de pé no quarto, abraçado com a enfermeira que havia sido contratada para ajudá-lo. Era uma noite chuvosa de outono. Carolina e seu marido Manuel voltavam de uma celebração entre amigos, rindo e relembrando momentos da noite, alheios ao perigo que os aguardava. Manuel dirigia o carro, suas mãos firmes no volante, os olhos concentrados na estrada. Carolina, ao seu lado, mexia no rádio, tentando encontrar uma música que desse continuidade ao bom humor que a noite lhes trouxera. O som de risadas se misturava com a música suave que finalmente enchia o carro. De repente, um farol cegante surgiu na direção contrária. Manuel pisou firme no freio, mas o carro derrapou no asfalto molhado. Carolina gritou, segurando-se no painel à frente enquanto o carro rodopiava. Um estrondo metálico ressoou pelo ar quando o carro deles colidiu com o veículo que vinha em sentido oposto. Os minutos seguintes foram um borrão de sirenes, vozes distantes e luzes piscando. Carolina despertou entre os destroços, confusa e desorientada, o som agudo da sirene de uma ambulância perfurando seus ouvidos. Com dificuldade, ela virou a cabeça procurando Manuel. Ele estava imóvel, com os olhos fechados, preso entre o banco e o volante destruído. Manuel, Ela murmurou, sua voz embargada pelo pânico. Socorristas correram em direção ao carro, iluminados apenas pela luz intermitente das viaturas e pela fraca luminosidade dos postes. Carolina foi cuidadosamente retirada do carro pelos paramédicos enquanto tentava alcançar Manuel com o olhar. Eles o retiravam com cautela, e o medo tomou conta dela ao ver o marido sendo imobilizado em uma maca. No hospital, as horas se arrastaram. Carolina, coberta por um lençol térmico e com um curativo na cabeça, esperava notícias. O médico finalmente apareceu com uma expressão grave. Sua situação é estável agora, senhora Carolina. Mas seu marido, ele sofreu lesões graves na coluna. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ele pode não voltar a andar. As palavras do médico caíram como uma sentença, deixando Carolina em um estado de choque silencioso. Ela sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros, enquanto a realidade da nova vida que os esperava começava a se desenhar lentamente em sua mente. Nos meses seguintes ao acidente, Carolina viu sua vida transformar-se em uma série de desafios e adaptações. O apartamento, que antes era um lar cheio de risos e planos futuros, agora estava repleto de equipamentos médicos, barras de apoio e uma cadeira de rodas que parecia ocupar mais espaço do que apenas o físico. Manuel estava diferente. O sorriso fácil e a energia incansável tinham sido substituídos por um olhar muitas vezes distante e momentos de silêncio profundo. Carolina, por sua vez, dividia-se entre o trabalho e os cuidados com o marido, cada dia esgotando um pouco mais das reservas de energia que pareciam nunca ser suficientes. A rotina era exaustiva. As manhãs começavam cedo com a preparação do café da manhã, seguida pelos cuidados pessoais de Manuel, que Carolina insistia em fazer sozinha, apesar dos protestos dele. Ela preparava as refeições, administrava os medicamentos e, entre um compromisso e outro, tentava encontrar momentos para respirar. Você não precisa fazer tudo sozinha, Carolina. Podemos chamar alguém para ajudar. Manuel sugeriu certa tarde, observando-a enquanto ela organizava mais uma dose de medicamentos. eu quero cuidar de você. Prometi que estaríamos juntos em qualquer situação. Carolina respondeu, forçando um sorriso, mas seus olhos revelavam o cansaço que sentia. Manuel queria protestar. Queria dizer que aquela situação era demais para ela, para ambos. Mas o medo de se tornar um fardo ainda maior silenciava suas palavras. Ele sabia o quanto Carolina estava se sacrificando, e isso lhe doía profundamente. As semanas se transformaram em meses, e apesar da dedicação de Carolina, a recuperação de Manuel parecia estagnar. Cada visita ao médico era uma mistura de esperança e medo, mas as notícias eram sempre as mesmas: progresso mínimo. Foi então que Carolina tomou uma decisão. Depois de uma noite particularmente difícil, em que Manuel sofreu com dores intensas e ela se sentiu impotente, ela buscou ajuda. Contratou uma enfermeira especializada em cuidados domiciliares para assisti-lo algumas horas por dia. Era um passo necessário, pensou ela. Algo que poderia trazer um pouco de alívio para ambos.
A enfermeira, Esmeralda, era uma mulher jovem e bonita, mas com uma serenidade que parecia vir de muitos anos de experiência. No seu primeiro dia, ela trouxe não apenas suas habilidades, mas uma energia nova para o apartamento. Manuel inicialmente resistiu à ideia de ter uma mulher estranha cuidando dele, mas a competência e a gentileza de Esmeralda rapidamente o fizeram mudar de ideia. Marcelo, eu estou aqui para ajudar você no que for necessário. E você, Carolina, precisa descansar também. Não é bom para nenhum de vocês se você estiver sempre exausta. Esmeralda disse com um sorriso gentil, preparando Manuel para uma sessão de fisioterapia leve. Com Esmeralda por perto, Carolina encontrou momentos para si mesma pela primeira vez em meses. Ela reativou seu antigo escritório que usava para pintar quadros nas horas vagas e começou a sair para caminhadas curtas, às vezes apenas para ficar sentada em um banco de parque, sentindo o sol em seu rosto, permitindo-se respirar, pensar e por alguns momentos apenas ser. Este novo arranjo parecia funcionar. Manuel parecia mais animado, e Carolina sentia uma leveza que não sentia há tempos. Mas embora as coisas parecessem estar melhorando na superfície, a dinâmica entre eles estava prestes a mudar de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. À medida que Esmeralda se integrava cada vez mais na rotina diária do casal, a sua presença trazia um misto de alívio e desconforto para Carolina. Manuel, por outro lado, parecia encontrar um novo vigor na companhia da enfermeira. Suas conversas frequentes e risadas eram um contraste nítido com os momentos mais silenciosos e pensativos que compartilhava com Carolina. Esmeralda era bonita e jovial, com uma energia que parecia iluminar a sala. Sempre que entrava, trazia consigo uma lufada de ar fresco, contando histórias de suas outras experiências como enfermeira ou partilhando pequenas anedotas que faziam Manuel sorrir. Carolina notava como os olhos de Manuel seguiam Esmeralda, como ele se animava com a sua chegada e parecia desanimar quando ela saía. Manuel, você parece muito bem hoje. Comentava Esmeralda, ajustando os travesseiros de Manuel com cuidado, garantindo seu conforto. Eu estou me sentindo bem hoje. Manuel respondia com um sorriso, olhando para Esmeralda. Você sempre traz boas energias. Carolina observava essas interações de uma certa distância. Apesar de grata pela ajuda e pelo alívio que Esmeralda proporcionava, ela não podia deixar de sentir uma ponta de ciúme. Não era apenas o fato de Manuel estar rindo novamente, era a forma como ele ria com Esmeralda, algo que parecia faltar entre eles desde o acidente. Numa tarde, enquanto Esmeralda preparava Manuel para o descanso, Carolina se retirou para o estúdio, o lugar que se tornara seu refúgio. As pinturas que começara eram majoritariamente sombrias, refletindo os tons mais escuros de seus pensamentos internos. Enquanto misturava as tintas, sua mente voltava-se para Manuel e Esmeralda, e uma sensação desconfortável de ser a estranha em sua própria casa começava a crescer. Preciso falar com você, Manuel. Carolina decidiu expor seus sentimentos em uma noite, quando Esmeralda já havia ido embora. Manuel olhou para ela, percebendo a seriedade em seu tom. Claro, o que aconteceu? Eu sinto que você está diferente com a Esmeralda. Vocês parecem felizes. E isso é bom, é realmente bom, mas... Carolina hesitou, procurando as palavras certas. Mas às vezes, sinto como se não fizesse mais você feliz como antes. Manuel ficou surpreso e um pouco triste com a confissão de Carolina. Ele tentou segurar a mão dela, oferecendo algum conforto. Carolina, você é tudo para mim. Eu não seria nada sem o seu apoio. Esmeralda é ótima, ela me ajuda muito, mas é você quem eu amo. Eu só estou tentando tirar o melhor de uma situação difícil. Carolina assentiu, tentando absorver as palavras de Manuel. Ela queria acreditar nele, queria desesperadamente que as coisas voltassem ao que eram antes do acidente. Eu entendo, Manuel. Só quero que sejamos honestos um com o outro. Se algo estiver te incomodando, você precisa me dizer, ok? Claro, Carolina. Sempre. A conversa trouxe algum alívio, mas a semente da dúvida já estava plantada no coração de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia realmente voltar a ser a fonte da felicidade de Manuel como era antes. À medida que as semanas se transformavam em meses, a presença de Esmeralda tornava-se cada vez mais uma constante na vida do casal.
Embora Carolina tentasse se convencer de que as palavras reconfortantes de Manuel naquela noite tinham apaziguado suas inseguranças, dentro dela uma pequena chama de dúvida continuava a arder. Esmeralda, alheia às preocupações internas de Carolina, continuava a trazer sua energia vibrante e sorriso contagiante para o apartamento. Manuel, cuja saúde parecia estabilizada, ainda encontrava em Esmeralda uma amiga e companheira de conversas que lhe eram menos acessíveis com Carolina, cujos turnos no trabalho pareciam tornar-se cada vez mais longos e desgastantes. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Carolina estava no trabalho, Esmeralda e Manuel compartilhavam um momento de lazer na sala. Eles jogavam xadrez, uma atividade que Manuel tinha retomado para manter sua mente ativa. Você está melhorando muito nisso, Manuel. Comentou Esmeralda, fazendo seu movimento no tabuleiro. Graças a você. Manuel respondeu com um sorriso. Suas estratégias estão me fazendo pensar mais a cada jogo. Esmeralda riu, o som preenchendo a sala com uma alegria simples. Isso é bom. Faz parte do meu plano para manter seu cérebro tão ativo quanto possível. Enquanto riam e conversavam, Carolina chegava mais cedo do trabalho, um acontecimento raro dado seu horário usualmente previsível. Ao se aproximar do apartamento, ela podia ouvir risadas através da porta entreaberta, um som que lhe causava uma mistura de alegria pelo bem-estar de Manuel e uma pontada aguda de ciúme pela intimidade compartilhada entre ele e Esmeralda. Entrando silenciosamente, Carolina observou por um momento sem ser notada. Manuel e Esmeralda estavam inclinados sobre o tabuleiro de xadrez, tão absorvidos em sua partida que não perceberam sua chegada. O cenário, embora inocente, inflamava as inseguranças de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia compartilhar momentos assim com Manuel novamente. Momentos onde o riso era fácil e a companhia era leve. Decidida a não deixar esses sentimentos a consumirem, Carolina tossiu levemente, anunciando sua presença. Esmeralda e Manuel se viraram surpresos, ambos com expressões de quem foi pego em flagrante, embora não estivessem fazendo nada de errado. Ah, oi, Carolina. Chegou cedo hoje. Manuel disse, tentando disfarçar seu desconforto. Sim, consegui sair mais cedo. Parece que vocês estão se divertindo. Carolina tentou manter o tom neutro, mas uma leve frieza se infiltrava em suas palavras. Esmeralda, percebendo a tensão, apressou-se em se levantar. Eu já estava de saída, Carolina. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Ela se despediu rapidamente, deixando o casal a sós. Com a saída de Esmeralda, o clima entre Carolina e Manuel tornou-se palpavelmente mais tenso. Carolina sentou-se no lugar que Esmeralda havia ocupado momentos antes, olhando para o tabuleiro de xadrez. Manuel, Disse ela, finalmente permitindo que a verdade de seus sentimentos viesse à tona. O silêncio entre Carolina e Manuel era denso, carregado com as palavras não ditas que pairavam no ar. Carolina ajustou-se na cadeira, sua postura rígida refletindo a tensão interna que sentia. eu sei que Esmeralda tem sido uma grande ajuda aqui, e eu realmente agradeço por isso. Carolina começou hesitante. Mas eu não posso ignorar o que estou sentindo. Manuel olhou para ela, a expressão preocupada. O que você está sentindo, Carolina? Eu sinto... Carolina suspirou, buscando coragem para expressar seus temores mais profundos. Eu sinto como se eu estivesse perdendo você. Quando vejo você com Esmeralda, parece que você está mais feliz. E isso me dói, porque eu queria ser a pessoa que te faz sentir assim. Manuel sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Carolina. Ele nunca quis que ela se sentisse dessa maneira. Pegando a mão dela, tentou transmitir todo o apoio e amor que sentia. Carolina, eu sinto muito que te fiz sentir isso. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Esmeralda me ajuda muito, sim, mas não é nada além de uma relação profissional. Você é a minha esposa, meu amor. Ninguém pode substituir o que você significa para mim. Carolina olhou para ele, as palavras de Manuel trazendo algum conforto, mas a dúvida ainda se aninhava no canto de sua mente. Eu quero acreditar em você, Manuel. Realmente quero. Mas é difícil não sentir como se eu estivesse sendo deixada de lado. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Carolina, eu nunca faria isso de propósito.
Manuel apertou a mão dela. Vamos tentar encontrar mais tempo para estar juntos. Só nós dois. Eu gostaria muito. Carolina sorriu, aliviada e tocada pelo esforço de Manuel em reafirmar seu lugar em seu coração. E talvez Manuel continuou, tentando aliviar o clima. podemos encontrar um novo hobby juntos. Algo que possamos fazer como um casal, para fortalecer nosso vínculo. Carolina acenou, a ideia parecendo promissora. Eu adoraria isso. Algo novo, só nosso. Assim, eles passaram o restante do dia planejando atividades que poderiam desfrutar juntos. O entusiasmo compartilhado trazia uma nova luz a seus olhos, uma promessa silenciosa de renovação e fortalecimento da relação que tanto prezavam. Entretanto, nem tudo são flores. A realidade do cotidiano logo se impôs sobre o casal, desafiando as boas intenções que haviam compartilhado. Carolina trabalhava como contadora em uma empresa local, uma posição que exigia longas horas e muita atenção nos detalhes. Seu trabalho, embora gratificante, era também uma fonte constante de estresse, especialmente durante a temporada de declarações fiscais. Com Manuel incapaz de ajudar como antes, o peso dos afazeres domésticos recaía quase inteiramente sobre seus ombros. Cada dia que passava, Carolina se encontrava mais esgotada. A rotina de cuidar da casa, preparar as refeições e administrar os cuidados de Manuel após a enfermeira sair consumia quase todo o seu tempo e energia. Os momentos que eles planejaram para fortalecer sua relação pareciam cada vez mais um sonho distante. Carolina, talvez devêssemos considerar contratar alguém para ajudar com a casa. Manuel sugeriu, observando Carolina enquanto ela corria de um lado para o outro, tentando equilibrar a preparação do jantar com a lavagem da roupa. E como vamos pagar por isso, Manuel? Carolina respondeu, a frustração evidente em sua voz. Já estamos esticando cada centavo para poder pagar por seus cuidados médicos e a Esmeralda. Manuel ficou em silêncio, sentindo-se culpado por não poder contribuir financeiramente como antes. O clima entre eles cresceu tenso, um silêncio carregado se instalando no ambiente. Numa noite particularmente difícil, depois de um dia longo e cansativo, Carolina chegou ao seu limite. Manuel, tentando contribuir de alguma forma com a organização da casa, acabou por esbarrar acidentalmente sua cadeira de rodas em um antigo vaso que Carolina havia herdado de sua avó falecida. O vaso, um delicado relicário de memórias e afeto, caiu ao chão com um estrondo, quebrando-se em inúmeros pedaços. O som do vaso se estilhaçando ecoou pelo apartamento como um presságio. Carolina, ao ver os cacos espalhados pelo chão, sentiu uma onda de tristeza e frustração que não conseguiu esconder. Manuel, percebendo o desastre que havia causado, tentou desesperadamente ajudar, alcançando uma vassoura e tentando juntar os pedaços, mas sua falta de mobilidade apenas piorava a situação. Enquanto Carolina limpava a bagunça, as emoções reprimidas vieram à tona. Se você não estivesse preso nessa maldita cadeira, tudo seria diferente. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí, é você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. As palavras escaparam de Carolina, carregadas de dor e exaustão, antes que ela pudesse contê-las. Manuel parou imediatamente, a vassoura ainda em mãos, chocado e magoado com as palavras de Carolina. Os olhos dele se encheram de lágrimas, um misto de dor pela perda física e emocional evidente em seu rosto. Eu sinto muito, Carolina. Eu sinto muito por tudo isso. Eu não queria ser um peso para você. Manuel disse, sua voz embargada pelo choro. Se um dia você quiser me deixar, eu vou entender. Não precisa ficar comigo só por piedade. Houve um silêncio pesado, carregado de tensão. Carolina, vendo o impacto de suas palavras, sentiu o coração apertar. Ela se aproximou de Manuel, tomada por um arrependimento profundo. Manuel, me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Eu estou tão cansada, mas isso não é motivo para eu descontar em você. Carolina falou com olhos lacrimejantes. Eu amo você mais do que tudo. E não importa o que aconteça, eu estou aqui. Nós vamos superar isso juntos. Manuel, ainda abalado, mas reconhecendo a sinceridade em suas palavras, acenou com a cabeça. Você não é um peso para mim, Manuel. Nunca pense isso.
Nós dois estamos nessa situação e vamos encontrar um caminho juntos. Carolina reiterou, segurando o rosto de Manuel entre as mãos, olhando em seus olhos com todo o amor que sentia. Mas as palavras de Carolina haviam deixado uma marca, um lembrete das tensões e dores que ainda precisavam ser curadas. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera no apartamento de Carolina e Manuel estava pesada com um silêncio cauteloso. Carolina esforçava-se para manter a rotina, enquanto Manuel se encontrava frequentemente a sós com Esmeralda, aprofundando um segredo que Carolina ainda não conhecia. Eles compartilhavam conversas em tom baixo e cheias de urgência, cujos conteúdos eram cuidadosamente escondidos de Carolina. Manuel, quando iremos contar a verdade para Carolina? Não podemos continuar assim por muito tempo. Esmeralda pressionava enquanto ajustava a posição de Manuel na cadeira, sua voz baixa mas intensa. Eu preciso só de mais algumas semanas, Esmeralda. Não tô pronto ainda. Manuel respondia com hesitação, olhando em volta para garantir que Carolina não estivesse por perto. Isso está me deixando desconfortável. Esmeralda confessava, seu tom revelando uma mistura de medo e cumplicidade. Se ela descobrir dessa forma, as coisas podem piorar. As palavras de Esmeralda eram carregadas de uma tensão palpável. Manuel, por sua vez, apertou a mão dela brevemente em um gesto de gratidão. Eu sei, e agradeço por tudo que você está fazendo. Mas vamos esperar um pouco mais, por favor. Prometo que em breve contaremos a verdade a ela. Carolina não fazia ideia, mas estava prestes a descobrir algo que jamais imaginaria estar acontecendo bem debaixo de seu nariz. Manuel, cada vez mais habilidoso em ocultar segredos, encontrava-se num dilema crescente. A cada dia que passava, o peso de manter Carolina no escuro aumentava, alimentando uma atmosfera de tensão e mistério dentro de casa. Certo dia, quando Carolina chegou do trabalho, a cena que encontrou apenas serviu para intensificar suas suspeitas e confusão. Manuel e Esmeralda, próximos um do outro, conversavam em tons baixos e sérios na sala. O olhar rápido e culpado que trocaram ao notar sua presença foi o suficiente para fazer soar alarmes em sua mente. O que está acontecendo aqui? Carolina perguntou, sua voz tentando manter-se neutra, mas a suspeita era palpável. Ah, oi, Carolina. Não tínhamos visto que já havia chegado. Manuel começou, visivelmente desconfortável, tentando disfarçar sua ansiedade. Estávamos apenas discutindo sobre os exercícios que irei introduzir no tratamento dele, para fortalecer os músculos da perna. Esmeralda interveio rapidamente, sua resposta um pouco precipitada e evasiva. O coração de Carolina batia acelerado, as palavras dele soando mais como uma desculpa mal elaborada do que uma explicação. Ela observava os dois, tentando decifrar o que estava sendo escondido dela. A proximidade física e a cumplicidade aparente entre Manuel e Esmeralda faziam com que ela se sentisse cada vez mais como uma estranha em sua própria casa. Manuel, quero falar a sós com você. Carolina disse, após um longo e desconfortável silêncio, sentindo que era necessário esclarecer as coisas antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Manuel assentiu, consciente de que não poderia evitar a conversa por muito mais tempo. Esmeralda, percebendo a gravidade do momento, desculpou-se e saiu, deixando-os a sós para resolverem suas questões. Com Esmeralda fora do ambiente, Carolina e Manuel se sentaram frente a frente, o ar carregado com as palavras não ditas que pairavam entre eles. Sentindo-se cada vez mais isolada e desconfiada, Carolina finalmente expressou um ultimato. Isso não está funcionando para mim, Manuel. Vou demitir a Esmeralda e vou contratar um enfermeiro masculino para te ajudar. Carolina disse, a voz firme, mas claramente abalada pelo ciúme e pela incerteza. Manuel, surpreso e furioso com a decisão abrupta de Carolina, reagiu de forma inesperada. Demitir a Esmeralda? Não, você não pode fazer isso, Carolina. A Esmeralda tem sido incrível e eu já me acostumei com ela. Ela conhece todas as minhas necessidades e não quero outra pessoa cuidando de mim além dela. Carolina, se você demitir ela, as coisas entre nós nunca mais serão as mesmas. A intensidade da reação de Manuel apenas serviu para alimentar as suspeitas de Carolina. Ela nunca o tinha visto defender alguém com tanta veemência, especialmente alguém que era, em teoria, apenas uma profissional contratada.
A discussão se intensificou, deixando ambos emocionalmente exaustos. Manuel estava desesperado para manter Esmeralda por perto, aumentando ainda mais a desconfiança e o desconforto de Carolina. Nos dias seguintes, Carolina, consumida pela dúvida e pela necessidade de entender a verdadeira natureza da relação entre Manuel e Esmeralda, decidiu que precisava investigar. Foi então que ela teve a ideia de sair mais cedo do trabalho, com o intuito de verificar por si mesma o que realmente acontecia quando não estava por perto. Consumida por um misto de ciúmes e medo, decidiu colocar seu plano em prática em um dia que parecia perfeito para tal. O escritório estava estranhamente vazio, o que lhe deu a oportunidade de sair mais cedo sem levantar suspeitas. Seu coração batia acelerado enquanto dirigia de volta para casa, cada batida ecoando os pensamentos turbulentos que tomavam sua mente. Para evitar qualquer ruído que pudesse alertar Manuel ou Esmeralda de sua chegada precoce, Carolina estacionou o carro na esquina, uma precaução que lhe pareceu necessária dada a situação. Com passos silenciosos e cautelosos, ela se aproximou de sua própria casa como uma estranha, seu estômago se contorcendo em ansiedade. Ao se aproximar da entrada, ela pôde ouvir risadas vindas do quarto, um som que há muito não ouvia de Manuel. Essas risadas eram leves e cheias de alegria, um contraste doloroso com os últimos tempos tensos que tinham passado juntos. Por que ele estaria no quarto a essa hora? Ela pensou. Normalmente ele ficaria na sala, assistindo TV ou lendo. A suspeita de Carolina só crescia, alimentada pelo comportamento incomum dos dois. Movida por um impulso quase irresistível, Carolina seguiu o som das risadas com o coração pesado, temendo, mas precisando ver o que acontecia. Ela se aproximou do quarto com o máximo de cuidado, pisando leve para evitar qualquer ruído. Quando chegou à porta, que estava entreaberta, ela respirou fundo, preparando-se para o que pudesse encontrar. E o que viu a seguir fez seu mundo desabar. Manuel estava de pé, algo que Carolina pensava ser impossível, abraçado com Esmeralda. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carolina, enquanto um sentimento de traição a inundava. Como ele poderia ter escondido tal feito? E pior, como poderia estar tendo um caso com Esmeralda, justamente a pessoa que deveria estar ali para ajudar? Num estado de choque, Carolina empurrou a porta completamente, fazendo sua presença conhecida. Manuel e Esmeralda se viraram abruptamente, surpresos e alarmados com sua chegada inesperada. Carolina, como você chegou tão cedo? Manuel gaguejou claramente desconcertado. Manuel, como você pôde? A voz de Carolina falhou, as lágrimas embargando sua fala. Como você pôde fazer isso comigo? Manuel rapidamente percebeu como a situação parecia perante os olhos de Carolina e sentiu uma urgência desesperada em explicar. Não, Carolina. Você entendeu errado, não é o que está pensando. Manuel tentou se aproximar dela, mas Carolina recuou, ainda em lágrimas. Não me toque. Eu confiei em você, eu cuidei de você. Como você pôde mentir para mim sobre tudo? Esmeralda, percebendo a gravidade do mal-entendido, interveio. Carolina, por favor, ouça o Manuel. Não é nada do que você está pensando. Expliquem-se então. Por que você está de pé? Você consegue andar e mentiu para mim todo esse tempo? E além de ter escondido isso de mim, você ainda está me traindo com ela? Agora eu entendi porque você fica rindo à toa quando está ao lado dela. Carolina falou em tom sarcástico, a dor e a confusão dominando seu ser. Respirando fundo, Manuel sabia que esse momento definiria tudo. Ele tinha que contar a verdade, não podia mais esperar o momento perfeito. No auge de um turbilhão emocional, com lágrimas ainda marcando seu rosto, Carolina ouvia atentamente enquanto Manuel começava a explicar toda a situação, desvendando o segredo que havia mantido por tanto tempo. Carolina, desde que a Esmeralda começou a cuidar de mim, ela me introduziu a fisioterapias mais avançadas. Quando percebi pequenos, mas importantes progressos, dediquei toda a minha alma nesse tratamento. Manuel falava com uma paixão evidente, suas palavras carregadas de sinceridade e um leve arrependimento por não ter compartilhado tudo antes. A Esmeralda está sendo fundamental para me ajudar a conseguir andar novamente. E hoje, foi a primeira vez que consegui dar mais passos sem a ajuda dela, sem me desestabilizar. Nós estávamos abraçados porque estávamos comemorando essa vitória juntos. Carolina, ainda absorvendo cada palavra,
sentiu uma mistura de surpresa e alívio. Mas por quê? Por que você escondeu isso de mim? Carolina perguntou, a curiosidade e um resquício de tristeza tingindo sua voz. Manuel suspirou, reconhecendo o peso de sua decisão. Porque eu queria fazer uma surpresa para você no dia do seu aniversário. Imaginei que seria um presente maravilhoso revelar que eu estava recuperando minha mobilidade. Não queria criar expectativas até ter certeza de que poderia realmente andar novamente. Carolina, ouvindo as intenções de Manuel, sentiu o ciúme e a raiva que haviam se acumulado dar lugar a uma profunda emoção. Lágrimas de alegria e alívio começaram a correr por suas bochechas. Minha nossa. Eu entendi tudo errado. Me desculpem. Desculpe, Esmeralda, por duvidar de você, de seu profissionalismo. Confesso que achei que estavam tendo um caso. Carolina admitiu, envergonhada. Ela aproximou-se de Manuel com um olhar suave e um sorriso trêmulo e segurou em suas mãos. Ver você andar novamente, Manuel, é mais do que eu poderia esperar. É realmente um milagre. Não tenho nem palavras para agradecer sua ajuda, Esmeralda. Obrigada de verdade. E me desculpe novamente. Me perdoem por ter desconfiado de vocês. Manuel estendeu os braços e Carolina se aninhou neles, seu abraço sendo um símbolo de reconciliação e renovação. Assim, entre lágrimas e risos, e com promessas renovadas, Carolina e Manuel encerraram um capítulo turbulento de suas vidas. Agora, estavam prontos para iniciar um novo, repleto de amor e cumplicidade um pelo outro. E na próxima história, homem troca a esposa pela prima, mas ao descobrir que ela ganhou na loteria, volta arrependido. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!